Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, paroquianos de Nossa Senhora do Rosário. Que alegria podermos nos encontrar nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum. Nós vamos acolher o Santo Evangelho, a Palavra de Deus, depois fazemos uma singela reflexão. O Evangelho proposto para esta sexta-feira é de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículos que vão do 13 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria podermos nos encontrar nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum para refletir o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, indicado para este dia, chama a nossa atenção para a santidade do matrimônio. Que bom que nós, por sinal, desde domingo que passou, nós, como igreja, estamos vivenciando a Semana Nacional da Família, uma semana muito importante, muito rica em nossas paróquias, em nossas comunidades. Estamos também no mês dedicado às vocações. E uma delas é a vocação para ser família, ser pai, ser mãe, o matrimônio, constituir uma família. O matrimônio, infelizmente, em nossa sociedade pós-moderna, pleno século XXI, muitos e muitas estão casando como se fosse uma brincadeira. E não é uma brincadeira, é coisa muito séria. Os nossos jovens e também os adultos que não são casados deveriam pensar muitas vezes antes
de se unirem em matrimônio. E aqui, particularmente, o matrimônio religioso, que é uma bênção que Deus dá através do sacerdote, do diácono, do bispo. Então, uma bênção que Deus dá. Bênção esta que jamais poderá ser retirada. Uma vez casados, casados para sempre. O que Deus uniu, como nós ouvimos, o homem não separe. Podem até virem se separar para a sociedade, para o mundo, mas para Deus irão continuar casados até Ele um dia os chamar, pois só Ele poderá separá-los. Como eu vinha falando, nossos jovens e adultos que ainda não são casados deveriam pensar muitas vezes, porque é um passo que cada um e os dois dão para toda a vida, a vida toda. Não existe retorno. Aqui lembro aquele dito popular que nós sabemos, mas não damos a verdadeira atenção. Quem se apressa come cru, e a pressa é inimiga da perfeição. Nada nas nossas vidas nós deveríamos fazer apressados. O padre desconhece o que tenha tentado fazer apressado para dar certo. Pense um pouquinho também nas coisas que você já tentou fazer apressado ou apressada. Não tem como dar certo. As coisas não saem como deveriam sair, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, se nada nós devemos fazer apressados, de qualquer jeito, imagine um casamento. E chamo sempre a atenção para o casamento religioso. A bênção de Deus, no que diz respeito aos dois, que se unem, que formam uma família. Esta bênção jamais poderá ser retirada, removida. Então, devem pensar muitas vezes, porque é um passo que cada um e os dois dão para toda a vida toda. Depois, o matrimônio é uma vocação. Alguns inventam de casar sem ter vocação. Eu vou casar para dar uma satisfação à sociedade. Estou ficando já com uma certa idade. No mínimo irei ser chamado de rapaz velho ou moça velha. Estou usando assim palavras bem nossas. Então, no mínimo irei ser chamado disso, de rapaz velho ou moça velha. Aí tenho que casar de todo jeito, mas não tenho vocação. Meu Jesus, ninguém é obrigado a casar. Todas as pessoas não nasceram para o casamento. Quantos rapazes e moças não casaram? E não casaram por não ter vocação para o matrimônio. O que se tem de errado nisso? Nada. Nenhum problema. Eu lembro o nosso velho bispo, Dom Francisco, que foi nosso bispo durante 40 anos, conhecido como o profeta do Pajeú, e por várias vezes eu escutei ele dizendo assim, quando falava sobre casamentos. Eu nunca ouvi falar que uma pessoa tenha morrido porque deixou de casar. Então ninguém morre porque deixa de casar. Ele até dizia, eu já ouvi falar que morreu porque casou. As muitas mães que no passado, e ainda hoje também, morreram de parto. Não tivesse casado, não, teriam morrido. Claro que engravida também, sem casar. Mas o fato de não casar, não morre ninguém. Então, não casar
por este ou por aquele outro motivo, mas casar porque tem vocação para o matrimônio, sabendo que tem suas coisas boas, positivas, mas também tem o lado também difícil, negativo. Eu costumo dizer nas cerimônias de casamento que como seria bom que os dois que se casam casassem só com as qualidades um do outro. Até brinco dizendo que casassem com a banda boa um do outro. Mas nunca foi, não é, nem será assim. Quando casam, casam com o todo um do outro, com as qualidades e com os defeitos um do outro. Por nenhum ser humano é perfeito. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, como seria bom que os irmãos e irmãs que buscam o matrimônio soubessem disto, para depois não jogar na cara um do outro. Eu não sabia que você era assim, que você era desse jeito ou daquele outro. Não, no mínimo você deveria saber que não estava casando com um homem perfeito ou com uma mulher perfeita, porque não existe perfeição só em Deus. O que devem saber fazer no dia a dia é administrar as dificuldades, as situações não tão boas que aparecem no dia a dia. E aí Jesus, como nós vimos, é questionado pelos mestres da lei, que viviam o tempo todo questionando Jesus, os fariseus, que digam: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Vejam que pergunta maliciosa. E aí Jesus vai dizer que não. Diz: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. E conclui dizendo: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então veja, o que Deus uniu, não o que o homem. Por isso estou chamando a atenção para o matrimônio religioso. O civil, que nós chamamos de contrato civil, por mais que o juiz seja um homem de fé, e temos muitos juízes de fé, por mais que a juíza seja uma mulher de fé, e temos muitas juízas mulheres de fé, mas eles não celebram aquele contrato civil em nome de Deus. É em nome das leis civis, das normas civis. Contrato este que pode ser desfeito qualquer semana, qualquer mês, qualquer ano. O religioso, o matrimônio religioso, não. Não é realizado em nome das normas, das leis civis. É celebrado em nome de Deus. E por isso que Jesus deixa bem claro: portanto, o que Deus uniu, não o que o homem uniu. Os dois que se apresentaram à igreja, eles se apresentaram para receberem a bênção de Deus. É Deus que irá selar com sua bênção aquela união, aquele matrimônio. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Semana Nacional da Família. Que nossas famílias, homens e mulheres que abraçaram, a vocação para ser pai, ser mãe, possam levar sempre mais a sério a bênção que um dia receberam de Deus. Foi Ele que selou, que abençoou a união de vocês. Peçam força àquele que tudo pode, para Deus nada é impossível, que possa ajudar a você, meu irmão, minha irmã, as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, a caminharem vivendo assim como Ele pensou a família, como Ele quis a família. Que não tenha dificuldade, às vezes são pequenos problemas, não são nem sequer grandes problemas, então que nenhum problema, nenhuma dificuldade, pequenina ou não esta dificuldade, não nos leve à separação. Enfrente
às dificuldades, às adversidades do dia a dia. E que só Deus um dia possa separar a união que Ele mesmo um dia selou de cada um, de cada uma e de todos os que abraçaram a vocação matrimonial. Rezemos hoje uma Ave Maria, pedindo à Mãe de Deus e nossa, que intercedeu lá em Caná, por aquela família, aquele casal em dificuldade, com a falta do vinho. Então que ela interceda em nossos dias, por todos aqueles e aquelas que abraçaram a vocação matrimonial. Encaminhe suas dificuldades, seus problemas a Deus através da Virgem Maria. Não esqueçamos que o primeiro milagre que ele realizou foi nas bodas de Caná. E foi ela que percebeu aquela dificuldade, aquele problema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todas as nossas famílias, quando vivenciam a Semana Nacional da Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia e muito obrigado.